O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sob a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, me ilumina. Podemos sentar um instantinho, filhos queridos. Filhos amados do meu coração, estimados Diácono Sena, Diácono Jonas, José Augusto. Esse menino José Augusto já está com a data de ordenação diaconal dele marcada, gente, dia 30 de setembro, já pode colocar lá na agenda, vai ser aqui, dia 30 de setembro, na parte da manhã. Vai ser o nosso novo diácono da igreja. Filhos amados, primeiro, partilhar com você a alegria do meu coração desses dias de Semana Santa que nós temos vivido. Nossa Semana Santa foi uma bênção em toda a nossa paróquia. Tivemos celebrações, Semana Santa em todas as nossas comunidades. O Tríduo Pascal aconteceu em todas elas, com a ajuda dos diáconos, com a ajuda do Padre Prim, né? Tem mais o diácono Osmar, que está celebrando agora, o Padre Prim também. E todos empenhados, e em todas as comunidades a graça dessa Semana Santa aconteceu. A bênção dessa semana, todas as pessoas que puderam participar do Tríduo Pascal, nas comunidades, aqui na Igreja Matriz, foram experimentando dessa graça de Deus. E existe um clima, uma espiritualidade em tudo isso. Existe um clima de empenho, uma alegria no servir. Então hoje, no comecinho dessa homilia, quero partilhar com você essa alegria. São tantas pessoas trabalhando para que a Semana Santa aconteça, as equipes de liturgia, os ministérios de música, os diáconos, os coroinhas, pastoral da juventude, que ajudou os ministros da comunhão, mas em tudo existe uma alegria, a alegria de quem está se doando por amor a Deus. E daí essa alegria daqueles que servem, ela irradia para aqueles que vêm estar presente com a gente. E essa é a bênção que Deus quer, espalhar esse amor,
espalhar essa alegria. Por isso tantas bênçãos têm acontecido ao longo dessa semana, e muitas outras vão acontecer ainda depois da semana, porque o Senhor está plantando a sementinha no coração de muita gente. E hoje, filhos queridos, nós viemos para celebrar a ressurreição. Nosso Senhor vive, ressuscitou, aleluia. Vamos dizer 3 vezes aleluia? Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom soltar o aleluia depois de mais de 40 dias com ele aqui na garganta, sem poder gritar aleluia. Hoje a gente grita o grande aleluia. Cristo vive e ressuscitou, está vivo no meio de nós. E a gente quer participar dessas bênçãos de Deus com esse testemunho de Pedro. Segunda leitura, primeira leitura que a gente escuta hoje é dos Atos dos Apóstolos. Isso aqui, filhos queridos do meu coração, acontece naqueles dias da ressurreição do Senhor. Pedro é um daqueles que estava com o Senhor. Nós estivemos aqui na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia. Pedro estava à mesa com Jesus. E hoje, logo após a ressurreição do Cristo, Pedro toma a palavra e diz: vós sabeis o que aconteceu na Judéia, começando da Galileia, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Olha, um testemunho. Pedro dá o testemunho das coisas que ele viu. Jesus de Nazaré, ungido por Deus, que andou por toda parte fazendo todos, mas ele foi morto, foi crucificado, mas ao 3º dia ressuscitou. E aí, sempre é bom a gente dar aquela catequesezinha dizendo assim, porque muitas pessoas vêm perguntar, muitas pessoas perguntaram ao longo desses dias. Sempre é bom a gente responder, né? Para o judeu, o dia não vai de meia-noite a meia-noite como nós. Meia-noite de um dia, meia-noite do outro, né? Não. A pôr do sol de um dia até pôr do sol do outro dia é o final e o começo dos dias. Então, o Senhor Jesus Cristo entrega a vida para ele, por nós, a hora 9ª da sexta-feira, que é por volta das 3 horas da tarde. Então, logo ao entardecer, vai ser o final daquele primeiro dia, no pôr do sol da sexta-feira. Depois até o pôr do sol do sábado, quando a igreja está de luto no sepulcro, pôr do sol do 2º dia. E do pôr do sol do 2º dia para o domingo da ressurreição, o 3º dia. Por isso o Senhor ressuscita ao 3º dia. A ressurreição do Senhor se dá no 3º dia. E Pedro dá esse testemunho. E ele diz: Deus o ressuscitou no 3º dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. E nós que comemos e bebemos com Jesus, olha o que Pedro diz: nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Olha que graça, que testemunho lindo. Ele testemunha que esteve com Jesus antes e com Jesus depois da ressurreição. E testemunha que ele está fazendo aquilo que o Senhor o pediu para fazer: testemunhar e anunciar a todos os povos. Ele nos mandou testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. É a grande graça, filhos estimados do meu coração. Veja, nós cantamos tão belamente no Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Vamos dizer isso juntos também? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O dia de hoje, filhos queridos, é o dia planejado por Deus desde sempre. Veja, os irmãos que participaram conosco da solene vigília pascal de ontem à noite. Quem esteve conosco ontem à noite? Levanta a mãozinha para o padre ver. Olha que bênção, bendito seja Deus. Missa de sábado da vigília pascal, ela demora um pouquinho. Por quê? Na antiguidade, hã? É, tá bom, é isso aí mesmo. Foi isso aí que eu disse. A vigília pascal durava a noite toda, ia do pôr do sol do sábado até a aurora do domingo, porque se passava a noite aguardando a ressurreição de Jesus. E as pessoas se reuniam para viver aquela expectativa, aquela vigília
para aguardar a ressurreição de Jesus, e enquanto estavam na madrugada aguardando a ressurreição de Jesus, iam relembrando toda a história da salvação. Foi o que a gente viveu ontem, trazendo as leituras, a leitura do livro do Gênesis, a criação do mundo. Deus cria o mundo, cria o homem à sua imagem e semelhança e vê que é bom. Veja, se Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o homem é a imagem e semelhança de Deus, o homem tem plena liberdade, porque Deus tem plena liberdade. Se o homem é a imagem de Deus, tem plena liberdade. Só que o primeiro homem usa essa plena liberdade para desobedecer a Deus. Peca, desobedece, vem o pecado. O salário do pecado é a morte. Então Deus, que tinha o plano de deixar o homem no paraíso, o homem mesmo já se exclui do paraíso pela desobediência. Mas logo em seguida, o Senhor Deus já lança um plano B de salvação. Igual a gente na sexta-feira. Sexta-feira a gente tinha o plano A: tempo bom, sem chuva, procissão na rua. Plano B, procissão dentro da igreja. Choveu, plano B. Deus também teve que lançar mão do plano B. O homem desobedeceu, plano B: vou ter que fazer alguma coisa para salvar esses desgramadinhos. E daí a gente viu também na vigília, leitura do livro do Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz para Abraão que ele vai ser pai do povo, e pede para Abraão o sacrifício de Isaque. E aí Abraão já se coloca para sacrificar o seu filho Isaque. Isaque toma sobre as suas próprias costas as lenhas que vão ser usadas na fogueira para que ele seja sacrificado. Como é uma prefiguração do Cristo que carrega sobre os ombros a cruz para ser crucificado por nós. Então, quando Abraão faz isso com seu filho, no coração dele, Isaque já estava morto, entregue para Deus. Subindo a montanha com a lenha nas costas, já deitando Isaque sobre a lenha do sacrifício, Deus diz: pode desamarrar o menino, porque você provou a sua fé. É quase que a ressurreição. No coração do pai Abraão ele já estava morto. Quando Deus o libera daquele sacrifício, é como se fosse já uma ressurreição. Nós vimos na terceira leitura de ontem a travessia do Mar Vermelho. Atrás do povo de Deus, os soldados egípcios, à frente o Mar Vermelho, e Moisés, recebendo a ordem de Deus, aponta o cajado para o mar se abre e o povo passa. É a passagem do povo que vem do Egito para a terra prometida. Passa, é a Páscoa daquele povo. E a gente vai lembrando todas essas graças até chegarmos na quarta leitura que nós fizemos ontem, a epístola, o texto do Novo Testamento, depois do grande aleluia, quando a gente acendeu as luzes da igreja, tiramos os panos que cobriam as imagens, trouxemos de volta a toalha para o altar, acendemos as velas do altar, colocamos de volta, veio vida nova. E aí é a grande palavra de Paulo que diz: olha, morremos com Cristo e pelo batismo nós ressuscitamos com Cristo. O batismo nos faz criaturas novas. Foi aí que a gente abençoou o Círio Pascal, na bênção do fogo novo, o fogo feito com as nossas cruzes. A liturgia da igreja, ela é riquíssima, é linda. Nós trouxemos as nossas cruzes no ato penitencial, deixamos aos pés da Virgem das Dores. No sábado santo foram postas aos pés da cruz, queimamos, e daquele fogo das cruzes dos nossos pecados, as cruzes, o nosso pecado queimado, gerou esse fogo novo que nós abençoamos e acendemos o círio, que é o Cristo, luz do mundo, que vem iluminar. Aí a gente entra na igreja com a igreja toda apagada, na escuridão das trevas do túmulo, e o Cristo vai entrando e trazendo luz. O Cristo é a luz que dissipa as trevas e vai acendendo a luz de todos nós. Depois nós abençoamos as águas do santo batismo, e o Paulo diz para a gente: se nós morremos com Cristo, pelo batismo ressuscitamos com Ele, porque o batismo nos faz homens e mulheres novos. Por isso que hoje, no dia da ressurreição, a gente recebe a aspersão, a água benta, o símbolo do nosso batismo. Por isso ontem todos que estávamos na igreja fizemos a renovação das nossas promessas batismais. É a riqueza de uma liturgia que quer fazer para a gente homens e mulheres novos. Nosso Senhor Jesus Cristo assume o nosso pecado. O homem, pelo erro, por sua falta, perde aquilo que tinha na essência de ser imagem e semelhança de Deus. Perde a plenitude da imagem de Deus. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é imaculado, é sem pecado. O homem, a imagem e semelhança de Deus, também não tinha falta. Mas o homem usa da sua plena liberdade para faltar e desobedecer. Ele perde essa imagem e semelhança, passa a ser pecador. Como é que o homem agora pecador, o homem que erra, vai se religar com Deus? Por conta própria ele não consegue.
Aí o que Deus faz? Diz: deixa que eu desço e assuma a tua condição. Não é um simples descer do céu e vir ao mundo. Não é um simples, se pode se chamar isso de simples, né? Não é um simples vir e se encarnar, o verbo assumir a nossa carne. É mais que isso. É um descer no sentido de aniquilar-se. É uma kenosis. Kenosis é aniquilamento, redução. Deus se reduz, se aniquila. Ele é um Deus supremo, soberano, mas ele assume, ele se diminui. Kenosis, se reduz, se humilha para assumir o nosso pecado, a nossa falta. Deus sem mancha se torna pecador por nossa culpa. E ele desce ao extremo, a mansão da morte. E lá na mansão da morte ele destrói a morte já não tem mais poder sobre ele. Esse dia que o Senhor fez para nós é dia de ressurreição, e o Senhor nos traz de volta à vida. O que é que ele pede para a gente daí? Ele pede isso que Paulo escreve aos Colossenses: se você ressuscitou com Cristo, esforçai-vos agora para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Filhos amados, a alegria dessa Semana Santa é ouvir tantos e tantos testemunhos, tanta gente que diz padre e vai falando das graças que foi recebendo. Tantas e tantas pessoas que estão conosco hoje aqui, que fizeram realmente o exercício da Quaresma, o exercício da Semana Santa, uma proposta de mudar de vida. Com Cristo, nós somos nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Mas se somos nascidos de novo, o que Cristo pede para a gente de agora em diante? Esforçai-vos pelas coisas do alto. Esforçar é esforço. Precisa esforço. A gente não pode achar que as coisas caem do céu. Não. O Senhor Deus se coloca ao nosso dispor, mas precisa esforço da nossa parte. Ou é fácil a gente vencer as tentações do dia a dia? Muitos de nós passamos 40 dias sem falar palavrão. Agora, nós temos que nos esforçar para continuar a vida toda sem falar palavrão. É esforço. Muitos de nós que bebíamos até dormir na valeta, deixar o cachorrinho lamber a nossa boca a madrugada toda, vamos ter que agora continuar nos esforçando. É esforço. Muitos de nós que vivíamos as nossas infidelidades, passamos 40 dias ali, segurando firmes. O Senhor quer que a gente continue nessa luta, nesse esforço. Veja, somos novas criaturas. A graça desse dia da ressurreição é isso. É nós vivermos a bênção de Deus. Do Deus que se entrega por amor de nós, que nos quer trazer vida nova. Nos deixa os instrumentos, os elementos, nos deixa os sacramentos, nos deixa a igreja, do seu lado aberto na cruz, na sexta-feira da paixão, desce água do batismo, sangue da Eucaristia, nos deixou a intercessão de Nossa Senhora, nós vimos isso na sexta-feira na procissão das dores, na quarta-feira nas dores de Maria, toda essa semana, a riqueza dessa semana toda, todos os instrumentos, os elementos, está tudo ao nosso dispor. Agora precisa do nosso esforço, que nós nos empenhemos para buscar, aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Por quê? Porque nós morremos e a nossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então nós também apareceremos com Ele, revestidos de glória. Daqui a pouco nós vamos rezar dizendo: enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo. É a segunda vinda. Enquanto vivemos a esperança, vamos viver a esperança e vamos aguardando a vinda do Cristo Salvador. E aí Paulo diz: olha, quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então nós apareceremos com Ele também revestidos de glória, se tivermos nos esforçado para alcançar as coisas do alto. A gente termina com essa maravilha do texto do Evangelho. É no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, o primeiro dia da semana é o domingo, é o nosso dia de guarda, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscita o primeiro dia da semana.
Maria Madalena vai ao túmulo, ela não encontra Jesus e ela fica em dúvida: roubaram nosso Senhor, não sabemos onde colocaram. Aí Pedro e João vão correndo também. Pedro entra, quando ele chega no túmulo, ele encontra as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Eu sempre gosto de lembrar isso aqui, filhos amados, porque eu acho isso aqui de um carinho tão bonito de Jesus. É um gesto tão bonito de Jesus, porque Pedro entra no túmulo e lá estão as faixas que cobriam o corpo dele, todas jogadas no chão, porque ele ressuscitou, levantou e as coisas que enrolavam o corpo dele caíram no chão. A hora que ele ressuscitou, se levanta, o que enrolava o corpo caiu no chão. Mas o sudário que cobria o corpo, o sudário de Turim que está lá, a face de Cristo, exposta para visitação de todos, dos crentes, dos descrentes, está lá, todo mundo pode visitar. Aquela faixa que o cobria e que ficou impressa com o corpo de Cristo, estava dobradinha num lugar à parte. Não é um gesto de não expressa uma doçura do Cristo? Cristo que se reergue da sua sepultura, deixa cair as faixas, mas o pano que cobria o corpo ele dobra, deixa dobradinho num lugar à parte. É o carinho que quer transmitir para a gente uma informação. Daí nós entramos no contexto histórico. Naquela época, os senhores tinham os seus escravos. Eles se colocavam à mesa para as suas refeições e tinham o guardanapo, o paninho para secar a mão, para secar a barba, né? A gente já viu nos filmes, né? Comendo aquelas coxonas de galinha daquele tamanho, se lambuzando todo. Depois se seca com aquele paninho. Quando ele já comeu e não vai mais voltar para a mesa, ele deixa o guardanapo todo jogado lá, todo amassado. Aí o escravo chega, olha aquilo e vê: o meu servo não vai mais voltar. E ele pode limpar a mesa. Quando o Senhor vai voltar, ele deixa o guardanapinho dobrado. Aí o servo chega e diz: opa, não posso tirar porque o meu servo vai voltar. O que Jesus deixa de recado para a gente? Quando ele deixa o paninho dobrado, ele diz: eu voltarei. E enquanto nós vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Eu voltarei. Depois vem o discípulo que Jesus amava, João, o discípulo amado. Jesus entra, João entra no túmulo, João vê o túmulo vazio e João faz o quê? Acredita. Ele entra, vê o túmulo vazio e acredita. Porque o coração daquele que ama, quando a gente encontra o amado, a gente acredita. O João entrou, viu e acreditou. Aí, no finalzinho desse texto para a gente é: felizes aqueles que creram sem terem visto. Então, filhos amados, nesse dia da ressurreição, que a gente vive essa grande graça de aprender no nosso coração. Nós vamos nos empenhar, vamos nos esforçar para conquistar as coisas do alto, e nós vamos ver e crer. Nós vemos as bênçãos dessa Semana Santa, a graça desses dias, tudo que a liturgia nos ensina, tudo que nos inspira, tudo que vivemos em comunidade. Nós cremos como João, porque nós também somos discípulos amados. Você é um discípulo amado, você também recosta sua cabeça no peito de Jesus. Também para você o Senhor Jesus revela os segredos do seu coração. Então nós também podemos crer na ressurreição de Cristo, nesse que nos traz vida eterna e nesse que um dia voltará para nos levar para junto de si. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nesse grande dia da ressurreição, nos conduza à vida eterna. Amém. Isso, bem forte, assim mesmo que a gente faz como crê.